E aí, gente, Milena Aquino. Hoje eu já estou aqui munida da minha água, do controle do ar e do nosso livro, O Mínimo sobre Literatura. Se eu fosse resumir para vocês o livro O Mínimo sobre Literatura, eu usaria imagens. Eu peguei todas elas e coloquei aqui. Antes disso, eu quero falar, o autor do livro é o professor Rodrigo Gurgel. Esse homem que vocês podem ver aqui, ele para mim tem uma cara de fofo, e ao ouvi-lo no YouTube, que ele tem um canal, também a voz dele me traz aconchego. E eu vou dizer para vocês que ler as palavras dele nesse livro aqui, gente, sério, as imagens saltam para mim. Então, eu diria que são 3 imagens, uma do início, do meio e do fim do livro dele, porque ele é tão calibrado na escrita, tão robusta a escrita, que ele escreve e a gente imagina. Então, eu diria que o mínimo sobre literatura, em 3 imagens, a gente tem uma âncora, uma pessoa vivendo confusão e um fogo que queima e atravessa algo, que no caso é o mal. Então, em uma frase, eu diria bem assim: a literatura é aquela âncora que a gente firma no mar das confusões e nos bota seguro, nos coloca segura, como se fôssemos em volta de fogo e que vai traspassar todo o mal da confusão diante de nós. Isso são com as minhas palavras, o mínimo sobre literatura do professor Rodrigo Gurgel. Mas no decorrer do livro, ele vai dando corpo e mais palavras a essa minha frase e a essas imagens. Pense que eu não tirei isso da minha cabeça. Não é uma analogia que eu estou fazendo por mim, mas é uma imagem que salta a partir do que ele diz. Agora sim, professor Rodrigo Gurgel para vocês em 4 passos. Tema central, frases. É verdade esse tema? E daí esse livro na minha vida? Pronto. Tema central do livro, gente. Olha o tema. O mínimo que precisamos saber sobre literatura é que ela é uma resposta profunda à crise do homem moderno. Ai, Milena, mas que crise? Aquela crise da escolarização é o exemplo que fez você ter raiva de livros de literatura, como eu tinha. Essa é a crise. O mundo, a história do mundo na educação, a história do Brasil na educação vive essa crise. E que fez a gente ler coisas que a gente não achava participante da nossa vida. Não via sentido. E aí a gente não lia livro de literatura com gosto. Essa é a crise. Tema central do livro. Com um exemplo muito maravilhoso da vida de Kapinski, que é alguém que estava em meio ao caos, mas lá naquele caos ele rememorava histórias e falava. Esse é o poder da literatura. É fazer a gente lembrar de histórias que refletem bem e nos alimentam para a gente continuar vivendo. Ou o poder da literatura é a gente olhar um exemplo ruim, como o de Édipo, e mesmo assim olhar, tá bom, isso é ruim, isso é negativo, mas eu trato esse negativo em mim, e mesmo assim avanço e passo esse mal. O mínimo sobre a literatura que a gente precisa saber é: a nossa escolarização foi falha, foi cheia de ismos, como ele sempre fala no livro, e a gente precisa passar desses ismos, crescer e avançar para entrar na literatura, porque isso vai melhorar a nossa vida como pessoa individual, como ser humano, e vai fazer, inclusive, a nossa nação crescer. Milena, você tem frases para falar isso? Você tem frases para contar? Tenho, separei essas frases aqui, ó.
para a gente. E não esqueça, você que ainda não faz parte do clube de leitura Lê Crítico, clube de leitura criativa, o link está aí na descrição. E você que já é do clube, convida alguém para vir participar conosco. Página 40, desculpe. Estamos acostumados a entender a literatura e as artes em geral como uma sucessão de revoluções ou de períodos perfeitamente delimitados. É assim que ensinam na escola, no colégio, no cursinho, na preparação do vestibular. Mas preciso que você esqueça essa forma esquemática de entender arte e literatura. Não foi só uma frase, né? Um parágrafo. Mas, gente, eu tinha que trazer essa frase aqui do professor. Viram como comprova? Página 78, vamos lá. Se olharmos para a literatura em toda a sua história, começando pelos gregos e romanos, se procurarmos entender o papel da literatura nos mais diferentes contextos culturais, começaremos a perceber que ela sempre persistiu como uma resposta ao mundo caótico. É isso. Tá em volta de nós o modernismo, as ideias modernas, a confusão. Tá, mas vamos esforçar. Ele viu nesse livro, disse para a gente, vamos nos esforçar. Se você olhar, você vai ver a literatura nos mais diferentes contextos culturais e vai saber que ela sempre se ergue do caos. E claro, você que está aqui no YouTube ou no meu podcast, não esquece de deixar o seu like, se você está gostando da resenha até agora. Vamos lá, página 95. Conhecer uma obra literária é conhecer a alma de quem criou, e o escritor a criou exatamente para se dar a conhecer. O que está na base do material literário, então, não é apenas linguagem, como pretendia Barthes, é um autor que ele cita no livro. Não é apenas uma série de signos frios gravados no papel, ou em algum meio eletrônico, mas é a vida em sua totalidade. Uai, por que na minha escolarização eu não via essa vida em sua totalidade? Eu não via algo parecido com o meu viver. Eu não via. Eu me distanciava. Mas a literatura tem, e eu vou achar cada vez mais, guiada por este professor, por este livro, por esta obra, e eu desejo que você assim faça. Por esse motivo, podemos falar da virtude curativa da literatura, porque ela é um receptáculo da vida, das mais variadas experiências humanas. A gente vai ficar longe da literatura por quê? Agora eu falo com você que escolheu esse livro para fazer uma leitura criativa, que é uma leitura de resolução de problema. Se o problema é a ansiedade, por que você vai ficar longe da leitura? Se além de desacelerar seu coração e seus batimentos, ela ainda te possibilita sair do futuro e ir para o passado e refletir. É tolice você não fazer isso. E eu te falo de carteirinha, porque é isso que eu faço. E agora? O texto literário fala de mim e dos outros. Aí eu vou pular uma frase para falar: não há melhor maneira de compreender as paixões e os comportamentos humanos do que emergir na obra dos grandes escritores. Meu caro leitor, por que ficar longe da literatura? Por quê? Se é o meio da gente aprender sobre os nossos próprios comportamentos, é claro que a gente precisa ser criterioso. Não é assim, ao Deus dará, lendo qualquer coisa, aí a gente vai cair nos ismos que ele citou, modernismo, niilismo, solipsismo, laconismo. Ora, não dá para a gente se separar da leitura de literatura depois de conhecer esse livro. Não dá. Ele abriu os nossos olhos de uma forma linda. E agora, é verdade? É verdade o que esse livro diz? Sim, é verdade, e é verdade com urgência. Eu conto para vocês que sim. Eu mesma fui impactada. Eu mesma fui influenciada por esses monte de modernismo, por essas confusões que ele cita, que vieram de um século para o outro no livro, que determinaram que a nossa escolarização fosse problemática e cheia de caos. Vou ler aqui o texto. Sim, é verdade, com urgência. Eu mesmo fui tocada por esse processo descrito por Gugel. Durante muito tempo, me afastei da literatura porque via nela um mundo alheio à fé, distante do que eu li na Bíblia. Parecia um universo frio, estranho, fora de mim. Achava que literatura não era para mim.
Eu achava isso. Mas aos poucos encontrei um caminho. Aos poucos, devagar e sempre. Se você ainda está no início, não desista. E agora, quarto passo, e daí este livro do professor Gurgel na minha vida? E daí o mínimo sobre literatura? E daí que eu resolvi fazer uma lista a partir das indicações que ele deu. E eu conto para vocês, eu quero ler o livro que ele apresentou no início do livro, que é Proust contra a Degradação. Eu quero ler o livro que ele citou na bibliografia, que é a Imaginação Educada. E daí que eu não leio para relaxar minha mente. Eu leio para me apurar. Você tem que ler um livro e praticar ele na vida. Agora a gente já sabe. Tem um motivo pelo qual nós brasileiros não gostamos de ler, não gostamos de literatura, de clássicos. A gente descobriu hoje essa confusão. A gente precisa agir. Então, o meu agir é criar um projeto de leitura desses livros que ele citou. E cada vez mais me envolver com a leitura de ficção, desses que apontam para o que é eternal, para o que o ser humano apresenta de séculos e séculos para trás. Não para o que Nietzsche apontou. É isso, gente, é isso. Resenha criativa é assim, em 4 passos, com frases do autor, com as minhas frases, e você vai juntando tudo. Para quê? Para você criar um interesse de ler esse livro, certo? Sabe, estou precisando de sua ajuda. Algum de vocês já leu o livro A Imaginação Educada ou Proust contra a Degradação? Escreve aí nos comentários para mim. É isso, sabe? Eu beijo. Até o próximo vídeo de resenha criativa. E, ó, clica aqui que tem mais. Aqui, ó, vai lá que tem mais. Beijo, tchau.